pela vida do Valci, um filho amado do coração, que tem crescido, nasceu nesse púlpito aqui, a decisão dele pelo Senhor, passando por todas as experiências de fé, e o Senhor tem honrado ele, colocado ele cada vez mais em lugares de honra para glorificar o nome do Senhor. Usa o Valci nessa tarde para falar com o coração de cada um, com palavras do Espírito do Senhor, palavras vindo do coração do Senhor. Nós seremos ricamente edificados. Nós abençoamos a vida do teu servo, e que o nosso coração está pronto, está preparado para receber a sua palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Esse é o lugar onde você deveria estar. Primeiramente, eu queria aqui tecer um agradecimento especial à igreja, porque no início desse mês eu estive viajando, eu fui fazer uma defesa de mestrado, e se tem uma coisa que é difícil, é você ser avaliado por pessoas que estão ali para te vigiar realmente. E eu saí daqui muito confuso, com muita coisa na cabeça. Imagina um trabalho com 115 páginas, e eu ter que apresentar aquilo em 20 minutos no máximo. Não pode passar disso. O tempo que passa disso, você vai perdendo pontos. Então você tem muita coisa na cabeça para pouco tempo. E aí eu, é claro, escondidinho, eu não queria falar para ninguém que eu ia, porque quanto mais você fala, maior gera a responsabilidade. Quanto mais gente sabe do que você está fazendo, maior a expectativa. Mas aí, eu acho que a minha esposa falou, e o pastor ficou sabendo, e acabou que o assunto foi para a célula. E aí toda a igreja ficou sabendo. E aí eu comecei a receber informações e palavras de apoio e tudo. E aí eu vi que a responsabilidade ficou maior. Mas também a preocupação, o apoio da igreja foi muito grande. Eu sempre recebia notícias que tinha alguém orando por mim. Eu sempre recebia informações de que as pessoas estavam me apoiando. E, claro, por intermédio das orações, eu fui acalmando o meu coração. As 115 páginas de apresentação que eu tinha estavam todas muito bagunçadas, não tinha uma ordem. E aí você vai passando o tempo e vai vendo que você não está sozinho. Tem pessoas que te apoiam, que torcem por você. Pessoas que expressam isso, estão intercedendo ao Senhor por isso. E aí no dia da apresentação, eu saí daqui numa sexta, a apresentação era na quarta. Eu já estava calmo, tranquilo e sabia exatamente o que falar. Toda aquela bagunça mental já estava toda organizada. E eu usei exatamente o momento certo, a quantidade que precisava. E, pela glória do Senhor, eu consegui a nota no meu trabalho, a nota máxima com louvor. E agora eu estou aqui agradecendo a vocês publicamente, pelas palavras, pelas orações, pelo apoio, por estarem ao meu lado. Nada mais do que o papel de família. Vocês são parte da família. E como família, nós temos que orar um pelos outros, apoiar, interceder, torcer, ajudar. Muito obrigado por vocês terem feito parte desse momento. Bom, mas agradecimentos feitos, vamos ao tema de hoje.
Pastor, eu acho que ele é muito corajoso. Ele tem uma frase que o pai gosta de promover o filho. E no estudo passado, nós estávamos fazendo o discipulado, tinha uma história bastante interessante no livro, que alguém estava sendo homenageado por ter salvado uma criança e tudo mais. A pessoa até recebeu as homenagens, porque a criança tinha caído no mar e essa pessoa pulou no mar para salvar a criança. No momento certo, ele perguntou àquele povo lá, quem havia empurrado ele ao mar para salvar a criança. Ele fez o papel, ele foi o herói, mas ele foi instigado a isso. E aí o pastor, no final do discipulado, também desafiou, perguntando se eu queria estar aqui hoje. Se fosse pela minha vontade, eu diria que não. Eu, claro que diria que não, daria uma desculpa, mas aí ele, muito sábio, disse, olha, um pai promove o filho. Você aceita o desafio? Aí você diz sim ou diz sim. E aí, estou aqui. Bom, o tema da mensagem hoje são as 4 atitudes ou as 4 coisas que eu, como cristão, devo evitar. Coisas que eu não devo fazer tendo esse título de cristão. No Brasil, 87% das pessoas se declaram cristãos. Veja só, 87%. Isso são fontes do IBGE, então são fontes seguras. Mas se tem tantas pessoas que se dizem cristãos, por que nós temos tanto problema? Por que nós temos tanta roubalheira? Nós temos tantas coisas erradas, se a grande maioria esmagadora da população se diz cristã? No Novo Evangelho, no Novo Testamento, a palavra cristão, ela se define como pequenos cristos. Se eu digo que eu sou cristão, eu devo ser cópia, eu devo ser imitador de Cristo. Porque eu sou chamado de cristão, sou um pequeno Cristo. Agora você imagina, tantos problemas que nós temos no Brasil. Gerais, problemas políticos, problemas sociais, financeiros e tudo mais. Essas pessoas que se dizem cristãos, realmente sabem o que é ser cristão? Ou agem como deveriam agir um cristão? Em Atos 11:26, Jesus está dizendo que, como cristão, nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos ser seguidores dele. E foi em Atos 11:26 que ele disse pela primeira vez que nós somos cristãos. E diz assim o texto: quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia pela primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. E ali foi-se definido pela primeira vez pessoas como imitadores, como pequenos cristos, como cristãos. Infelizmente, essa palavra hoje, ela perdeu muito sentido. Hoje se diz cristão, qualquer pessoa se diz cristão, mesmo não sendo seguidor, mesmo não sendo imitador de Cristo. Ainda que você tenha uma vida religiosa, às vezes você não deveria ser chamado cristão, ou meio cristão, porque você deve ter um título
E esse título você deve seguir os mandamentos que ele requer, obedecer às leis que esse título quer que você obedeça, para assim você ser chamado realmente de cristão. Um verdadeiro seguidor de Cristo, ele não simplesmente vai à igreja. Viver na igreja, dizer o amém, glória e aleluia é muito fácil. Onde a sua fé vai ser provada é depois do culto, é lá fora. É amanhã, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola. É onde você vai ser testado realmente. E aí você pode dizer que você realmente é ou não um seguidor de Cristo. Como eu disse no início, nós temos alguns passos para serem dados, ou melhor, alguns passos a serem evitados para sermos chamados cristãos. E o primeiro deles é nós termos a marca de Jesus. Se nós somos um povo santo, se nós temos a marca do Senhor, nós temos um caminho a ser seguido. Em 1 João 2, do 2 ao 6, eu queria que a Marina colocasse aqui, na primeira carta de João 2, de 2 a 6, o Senhor nos dá uma marca, e essa marca é a que nós devemos carregar todos os dias da nossa vida cristã. Primeira carta de João 2, de 2 a 6, diz assim: e por meio do próprio Jesus, que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Esses pecados são perdoados, tem um porém aí, se obedecermos os mandamentos de Deus. Então, temos certeza de que o conhecemos. Se alguém que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa está mentindo. Se essa pessoa, eu repetir essa parte, se obedecemos o mandamento do Senhor, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nenhuma nele. Porém, se obedecermos os ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E assim podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos em Deus. Quem diz que vive unido em Deus deve viver como Jesus viveu. Então veja a gravidade de nós termos ou sermos chamados cristãos. Se você não vive como Jesus viveu, se você não obedece os seus mandamentos, o texto é claro e simples: você é mentiroso, e em você não há mérito nenhum, só há mentiras. Para você ser chamado cristão, você deve obedecer aos mandamentos do Senhor e vivê-los a cada dia em sua vida. Entregar a vida a Jesus, ter uma vida cristã, requer algumas obediências. E aí nós começamos
e vamos ver o que nós devemos evitar para termos uma vida mais próxima do Senhor, para termos uma vida mais santa, mais pura. E o número 1 é você não ser um cristão de fachada. Não adianta você enganar ou tentar enganar ao Senhor. Ir à igreja é fácil, dizer amém, aleluia e cantar é muito fácil. Como eu disse no início, amanhã sua fé será aprovada. E aí nós veremos se você realmente passa dessa fase de você ser apenas um crente de fachada. Para você ser um bom crente, já começa pelo seu comportamento. Você deve ter um bom linguajar, um bom comportamento, vestir-se bem, portar-se bem, respeitar, comprar e pagar, obedecer às leis. Tudo isso são coisas que nós devemos fazer. Não adianta eu dizer que eu sou cristão, se eu venho à igreja e canto e dou glórias, e eu chego em casa e brigo com meus filhos, brigo com a minha esposa, ou eu sou mal educado, ou falo palavras grossas, ou desrespeito meu amigo, ou no trânsito eu furo um sinal, ou eu xingo alguém porque avançou o sinal ou me deu uma fechada. Se fazemos isso, é porque nós estamos sendo crentes de fachada. E não foi isso que o Senhor pediu para que fizéssemos. Essa não é e não deve ser a sua aparência. Porque lembre-se que você prega mais com as suas atitudes do que com suas palavras. A sua vida deve ser espelho e reflexo dos ensinamentos do Senhor. Em Mateus 23, 27, do 27 ao 28, se você vive essas coisas que eu disse, ser crente de fachada, veja o que o Senhor tem para você. Mateus 23, 27 e 28 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, túmulos caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de pecados. E isso são palavras do Senhor. Não adianta nós tentarmos ser crente de fachada, cristão de fachada. Faça você mesmo a pergunta: o que Cristo faria nessa situação? Quando você estiver amanhã no trânsito e levar uma fechada, antes de você responder automático ao outro, antes de você gritar e brigar, pergunte a si mesmo: o que Cristo faria nessa situação? Quando na sua escola ou no seu trabalho, você for tentado a mentir para alguém, tentado a enganar alguém, ou qualquer outra coisa que você acha que não seja certo, pergunte a si mesmo: o que Cristo faria nessa situação? Se você tiver dúvida da resposta, com certeza, na grande maioria, aquilo não é certo. Porque quando você faz essa pergunta, você sabe realmente como Cristo era, como Ele é e como Ele será. E eu tenho certeza que você não poria e não exporia Cristo a uma situação dizendo: ah, mas Cristo mentiria. Você sabe que não. Então vamos deixar de ser crentes de fachada, tentar enganar a nós mesmos
e evitarmos esses pecados que cometemos cotidianamente, às vezes sem pensar, às vezes no impulso, às vezes automático. Mas nós sabemos que é pecado. No tópico 2, nós também devemos deixar essa atitude. Eu devo não me achar superior às outras pessoas. Ninguém é superior a ninguém. O fato de sermos filhos de Deus não nos faz nem melhores, nem piores que ninguém. O fato de nós sermos filhos de Deus nos deve fazer mais humildes, mais mansos, servos do meu irmão. Eu não devo me achar só porque eu digo que sou cristão, que eu sou melhor que o outro. Então eu não devo julgar o outro pela sua crença, ou mesmo pela sua descrença, mesmo pela sua opção, pela sua veste, pela sua aparência, porque não foi dado a mim esse direito de julgar a ninguém. Eu sou tão igual quanto qualquer um outro. Se somos iguais, eu não tenho esse direito de julgamento. É claro que nós devemos conhecer a verdade, orientar a pessoa, ou pedir e encontrar alguém que saiba orientar aqueles que estão em caminhos errados, em coisas erradas. Mas orientar e ensinar não me dá direito a julgar a pessoa. Então, que de hoje em diante, eu não me ache, você não se ache, que nós não nos achemos superiores a ninguém. Sobre isto, o Senhor disse na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 2, 10 e 12, que diz assim: antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são o povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Que tipo de boas ações você está fazendo, você está praticando? Que tipo de Cristo você está mostrando ao seu irmão, você sendo chamado cristão? Porque com certeza, como nós já ouvimos e vemos tantas vezes, você está sendo vigiado. A sua vida é vigiada a cada momento. Lembra uma vez que o pastor falou aqui, muitas outras vezes. Para as pessoas que estão lá fora, pode fazer um monte de coisa errada. Parece que não vai ser descoberto, que ninguém vê nada. Mas se você é cristão, a primeira coisa errada que você faz, o mundo inteiro descobre. Parece que o diabo está esperando você cometer um pequeno deslize para te expor. E esse expor você nesse erro não é para humilhar a você, mas para sim humilhar o Cristo que você serve, o Cristo que você prega, o Cristo que você demonstra ao seu irmão. Então, o pecado maior
não é você estar envolvido no problema, você cometer o erro. É você mostrar para o mundo que o Cristo que você serve está errado, devido aos seus erros. E aí a pessoa vai julgar você, ou vai julgar Cristo pelas suas atitudes. E aí vão começar as velhas frases que diz: ah, mas não é crente, não é daquela igreja tal, ou não é este, ou não é aquele. O fato de nós sermos cristãos nos deixa em um mundo onde todos os seus atos são mais vigiados, são mais olhados com cuidado por todos. Você pode ter acertado uma vida inteira. A primeira vez que você cometer um erro, ninguém vai lembrar de todos os seus acertos. Vão lembrar do seu único erro. E você vai ser marcado por aquele erro que você cometeu. E isso não importa a idade que você tenha. Você pode ter 50 anos de ministério e tudo mais, não ter errado nunca. Não tente errar uma única vez, porque você vai ficar marcado por aquele erro que você cometeu. Ainda que o Senhor seja misericordioso para perdoar os nossos pecados e esquecê-los, porque o Senhor, quando perdoa o nosso pecado, Ele esquece. Mas o mundo lá fora não vai esquecer. Eles vão sempre estar lembrando, jogando na cara e relembrando, porque isso não é para ferir você, e sim para ferir o Deus o qual você serve. Então veja a nossa responsabilidade. Nós devemos apresentar um Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, perfeito ao mundo lá fora. Bom, então, devemos deixar de ser cristãos de fachada. Tópico 2. Devemos não nos achar superiores a ninguém. E no tópico 3, devemos parar de achar que oração é o suficiente. Não estou dizendo que você deve parar de orar, mas oração não é suficiente. Eu estava vendo uma pesquisa, e nessa pesquisa tinha uma única pergunta, e foram feitas no meio de cristãos. A pergunta era: o que vamos fazer para ajudar as pessoas que moram na rua? Essa era a pergunta. O que vamos fazer para ajudar moradores de rua? Uma grande maioria deu a mesma resposta: vamos orar e jejuar por eles. Imagina toda a igreja orando e jejuando, e imaginando que o Senhor vai pegar sacolas de comida, mandar os anjos pegarem sacolas de comida, e roupas, e remédio, e abrigo para essas pessoas. Porque às vezes a nossa solução é só essa que a gente oferece. Nós oramos e jejuamos pelas pessoas. Mas o que mais você faz? Porque só orar não é suficiente. O Senhor diz que devemos orar e jejuar pelas pessoas, mas também diz que a nossa fé, sem obras, é uma fé morta. Então, se você apenas tem fé e não faz nada por isso, é uma fé morta. Isso está em Tiago 2,14. Então nós devemos ter atitudes, e atitudes reais, ter a ação, não só orar. Devemos juntar a palavra, ter orar e entrar em ação. É ajudar de verdade as pessoas. Em
Isaías 58, 6 e 7, o Senhor nos mostra como devemos agir. É só seguir a palavra. Isaías 58, 6 e 7 diz: Não é esse jejum que eu quero. O que eu quero realmente de vocês é que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabam com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é o que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam na sua casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Esse é o caminho. Orem. A Bíblia diz: orai sem cessar. Mas vá além de orar. Faça alguma coisa real. Porque o que você pode fazer, o Senhor não vai fazer, porque está nas suas forças. O que você deve fazer é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa. Então, que tenhamos uma vida de oração, mas que também tenhamos uma vida de ação, uma vida de atitude, de ajuda às pessoas que precisam. Dias atrás eu estava vendo no Facebook e tinha uma imagem, é uma imagem feia, que tinha um remador, era a morte, um remador no mar com várias cabeças boiando. E tinha uma frase que diz assim: o diabo não brinca de ser diabo. Por que você brinca de ser cristão? Se você está brincando de ser cristão, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele leva muito a sério o trabalho dele. O grande problema é que para nós, a cada dia que passa, nós nos acomodamos. E essa acomodação é levada por várias circunstâncias. Ou é o nosso trabalho, é a correria do dia, são as responsabilidades, a família. Mas tudo isso, todos vivem. Não é privilégio seu de ter o dia ocupado. Todos têm as mesmas 24 horas no dia. Todos têm as mesmas responsabilidades, cada um com a sua idade. Então é uma questão de organização. Que tenhamos a vida de oração, mas que também tenhamos uma vida de ação. E a ação em favor do meu irmão. Uma ação em favor do que estão lá fora, dos que precisam da nossa ação. Na palavra foi dito: reparta a comida que você tem, vista a pessoa que precise, e um monte de orientações. Que sigamos a palavra do Senhor, que sejamos mais obedientes. Fica muito fácil para a gente selecionar da Bíblia aquilo que nos convém. Está lá na Bíblia: orai sem cessar. Aí você ora e ora, mas esqueceu de olhar onde você tem que fazer além. Ou obedeça. Aí você lê só essa parte. Esqueceu de olhar a continuação. Se não obedecer, o que vai acontecer? Que possamos fazer uma análise das Escrituras e obedecer aos mandamentos do Senhor. No tópico 4, outra coisa que devemos evitar: falar mal de cristão de outra denominação, por causa da doutrina diferente. No tópico 3, nós vimos que nós não somos diferentes de ninguém. Nós não devemos julgar ninguém.
Imagina que julgamos ou criticamos ou falamos mal até mesmo de cristãos. Cristãos falando mal de cristãos. Só porque eles professam uma fé diferente, uma doutrina diferente, que não é a sua. Aí você já não aceita, você não, aquela pessoa para você já não serve, você critica, você fala mal. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam conhecidos por amar uns aos outros. Esse está em João 13:35. Então, nós devemos ser conhecidos por amar uns aos outros. Não diz no texto amar os irmãos da própria igreja, da mesma denominação. Não diz no texto que é para amar apenas aos que estão aqui conosco. Diz que é para amar os irmãos. E todos somos irmãos. Então devemos amar a todos. Os que estão aqui, os que estão lá fora, os que estão em outra denominação, e todos, sem exceção. Sem nenhuma exceção. O que mais se vê hoje são crentes criticando crentes. Por atos, por outras redes sociais. Nós não somos juízes dos nossos irmãos. O Senhor não te deu esse direito. E o pior, o Senhor disse que só Ele é o juiz. Porque se você julgar o seu irmão, da mesma forma, você será julgado. Em Mateus 7, 1 e 2, é exatamente onde está esse texto, que diz assim: não julguem aos outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará você do mesmo modo que você julgar aos outros. E Ele usará a mesma medida em que você está usando para medir os outros. Então você imagina que como você critica o outro, você será criticado. Como você julga o outro, você será julgado. O direito de ser juiz do seu irmão também recai sobre você. O direito do Senhor ser o seu juiz. Se você quer ter um julgamento justo, seja justo com seu irmão. Se você não quer ser julgado, não julgue. Mesmo porque direito você não tem. Você está julgando sem ter direito algum. Mas todo julgamento que você fizer, o Senhor afirmou que da mesma forma você será julgado por Ele, pelo justo juiz. Imagina você chegando na frente do Senhor, e aí você teve toda uma vida e conseguiu almas e tudo mais, mas aqui você gostava de ser o certinho, julgar a pessoa, apontar o dedo e ter uma imagem de perfeito. E aí o Senhor vai dizer: muito bonito. Lembra lá aquela pessoa que você julgou? Você foi injusto com ela? Ele vai julgar você da mesma forma. A mesma medida que você usar para com o seu irmão, será usada contra você. O mesmo julgamento que você fará, ou que você faz do seu irmão, será feito contra você. Então que possamos não julgar o nosso irmão. Devemos orientá-lo quando soubermos quando e como orientar. Devemos ensinar a verdade, devemos admoestar, mas não julgar.
porque todos somos iguais, todos estamos no mesmo nível. Isso são todos. Não importa que você seja mais conhecedor ou menos conhecedor da palavra. Não importa que você seja um pastor ou um novo convertido. Ninguém tem o direito de julgar você. E o pior, você não tem direito de julgar ninguém. Que aprendamos a viver juntos, ainda que um tenha que orientar o outro, um tenha que ensinar o outro os caminhos certos. Mas o ensinar e o orientar não dá direito a julgar. Devemos amar a todos igualmente. E esse todos é amar o inimigo, amar a quem você não gosta, é amar aquele que fala mal de você, é amar aquele que te xinga. Amar o irmão fica fácil. Amar as pessoas da igreja é tranquilo. Elas não te causam problema. Elas não te criticam. Amar o pastor é tranquilo. E lá fora? E amanhã? Lembra do trânsito? O cara te dá uma fechada e ainda abre o vidro e te xinga. E aí o que você vai fazer? É esse que você deve amar. É esse que está testando a sua fé. Tem uma frase que diz que mar calmo não faz um bom marinheiro. Você só vai reconhecer realmente um bom cristão é na luta, é no dia a dia, é enfrentando os perigos lá fora, as dificuldades, é enfrentando. Isso vai te mostrar de que você é feito. Isso vai mostrar realmente o quanto o Senhor está em seu coração. Aí sim, quando você chegar a este nível de controlar a si mesmo, na palavra diz que o órgão mais difícil de controlar é a língua. Quando você conseguir controlar a sua língua, você vai conseguir controlar todo o seu corpo. Porque a primeira coisa que a gente faz é o falar, é o xingar, é o responder. E somos tentados todos os dias a falar um palavrão, a xingar alguém, a responder, porque o mundo está exatamente aí para isso, para testar a sua fé. Não espere que você seja tentado dentro da igreja com os irmãos. Então viver na igreja é fácil. Viver com os irmãos é fácil. Nesses 4 pontos, ser cristão de fachada, eu posso esconder de todos o tipo de cristão que eu sou. Eu posso viver e conviver com meu irmão por anos e anos, e ainda assim, o meu irmão não me conhecer, e eu ter essa vida de fachada. Eu posso me achar superior às outras pessoas só porque eu sou cristão. Só porque eu carrego esse título de ser cristão. Eu posso achar que orar pelas pessoas é o suficiente. Eu posso orar e jejuar, como a Bíblia diz, sem cessar. Mas se eu não fizer nada, a minha fé é morta. Então, que tenhamos uma vida de oração, mas que também tenhamos ação em nossa oração. Que façamos alguma coisa pelo nosso irmão verdadeiramente para ajudar. E esse ajudar tem inúmeras formas. Eu posso ajudar com uma palavra, com aconselhamento, com roupa, com remédio, com de tudo, com comida.
A ideia é ir além apenas da oração. Que continuemos orando, mas que façamos mais, porque só a oração não é suficiente. E também que eu não fale mal do meu irmão. Porque eu não devo falar mal de ninguém, porque todos somos irmãos. Que eu não fale mal da outra pessoa de outra denominação, que eu não fale mal daquele que não está na minha denominação, que eu não fale mal da pessoa que eu não concordo com ela, que eu não fale mal da pessoa que me xinga ou que me maltrate, porque isso não me dá direito. Eu devo amar todas as pessoas, amar aos amigos, amar aos inimigos, amar a todos, e assim podemos ser verdadeiramente, sermos chamados de pequeno Cristos, como diz a palavra. Que nós tenhamos esse discernimento, e que de hoje em diante, possamos ter em mente esses 4 passos que devemos evitar. A partir de hoje, você já não é mais inocente, já não pode dizer que não sabia. Então a sua responsabilidade a partir de hoje é maior. Claro que todos nós já sabíamos disso, mas a nossa tendência é ir esquecendo, deixando de lado, não fazendo, porque é o nosso natural, fica mais cômodo. É por isso que temos aqui pessoas que trazem a palavra várias vezes na semana. Todas essas palavras são para te lembrar de como viver uma vida digna, como viver uma vida correta, como fazer, como obedecer aos mandamentos do Senhor. Hoje nós já sabemos mais 4 passos que devemos fazer. E que nós possamos realmente deixar de fazer esses 4 passos. Não apenas aqui, hoje e agora, mas que seja real. O que eu vejo muito, o que me parece é que é muito ensinamento, é muita teoria e pouca prática. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Nós sabemos como fazer, mas não fazemos. Nós esperamos sempre com que a pessoa responsável faça. O outro vai fazer. Não é minha responsabilidade. Não é o meu papel. Isso é papel do pastor. Ele é o líder espiritual da igreja, então ele que deve fazer. Não é. É o meu papel. É o nosso papel. Então, que realmente façamos o que deve ser feito. E assim, nós possamos ter a marca do verdadeiro cristão. E essa marca do verdadeiro cristão nós vimos no início. Está em 1 João 2, de 2 a 6. Porque é isso que o Senhor espera de nós. É como Ele espera que sejamos. Em 1 João 2, de 2 a 6 diz: é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos pecados, mas também de todo o mundo. Se obedecermos os mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece, mentiroso é. E não há nele verdade. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unidos em Cristo.
Quem diz que vive unido com Deus tem por obrigação viver como Cristo. Nesse texto tem alguns condicionais. Você deve, como eu disse, a gente deve analisar o texto por inteiro. Não adianta eu falar que sou cristão se eu não vivo como um cristão. Não adianta eu dizer que conheço a Deus se eu não sou um imitador dele. Não adianta eu dizer que eu faço, que eu sou, que eu sei, se eu não sigo os ensinamentos de Cristo. E se eu fizer, o Senhor diz diretamente que mentiroso eu sou. Porque com o Senhor não dá para negociar. Não dá para eu dizer que sou se não sou. Para os irmãos, eu digo que sou o que faço, porque vocês não conhecem o meu íntimo, o meu interior. Eu posso fazer uma coisa aqui, lá fora fazer outra. Mas para o Senhor não dá. Não adianta eu tentar negociar com o Senhor. Então, para eu ser cristão, para eu ter a marca do Senhor, eu devo viver os seus ensinamentos, obedecer, e aí sim, viver como Cristo viveu. Que nessa noite, nós possamos, quando formos testados lá fora, quando a nossa fé for testada lá fora, que nós sejamos aprovados. Que quando alguém nos xingar, falar um palavrão, nós não respondamos. Ou que respondamos com a boa palavra. Porque nós sabemos que uma palavra dura vai aumentar a raiva, vai suscitar a ira da pessoa. Uma palavra mansa vai acalmar os ânimos e o coração. Que nós tenhamos palavras mansas, palavras corretas, palavras boas para os nossos irmãos. Que nós tenhamos palavras de orientação, de ensinamento para os que estão lá fora. Que a nossa vida seja um espelho da vida de Jesus. Que o Cristo que você prega, que eu prego, sem abrir a boca, só com meus atos e as minhas atitudes, seja o mesmo Cristo que está nas Escrituras. Porque tem muita gente que está pregando um Cristo que não está na Escritura. Tem muita gente que prega atitudes de Cristo que não condizem com a palavra. Que as nossas atitudes sejam condizentes com os ensinamentos de Cristo. E que de hoje em diante eu não viva uma vida de fachada, que eu não me sinta superior a ninguém, que eu ore, mas que também tenha ação para ajudar o meu irmão, e que eu não fale mal, mesmo de cristãos ou de outras pessoas, porque eu não tenho esse direito. Eu estou aqui para viver com meu irmão, amar o meu irmão, amar o meu inimigo, e assim eu possa ser um instrumento a cada dia do Senhor, para trazer mais e mais pessoas, para pregar mais a palavra. E ouvi o Josias dizer aqui algumas vezes, e outros pastores, que a nossa vida possa pregar a palavra, que devemos saquear o inferno. Trazer mais pessoas para perto de Cristo, para o verdadeiro Cristo das Escrituras. E assim sejamos cada dia mais abençoados pelo Senhor. Por favor, se coloquem de pé. Eu ia chamar o Ministério de Louvor para dar